Fraternais saudações. E uma das perguntas dignos e dignas que recentemente nos chegou através de nossa página no Instagram, @fraterrosacruz, foi a seguinte: Frater, Jesus era ou não um essênio? E se sim, aonde estão as informações ou as provas acerca disto? E é exatamente sobre isto que nós vamos refletir agora, em que vamos do início até o final deste nosso vídeo, dignos abordarmos a relação ou a possível relação entre a figura de Jesus e algumas outras personalidades que o circundavam à época com os essênios, o que é e onde se situa historicamente o essênio ou o grupo dos essênios e principalmente as 7 práticas místico-espirituais dos essênios que nós podemos de forma mais ou menos intensa aplicarmos também nas nossas próprias vidas. E antes de mais nada, dignos, indo direto ao ponto, é significativo que nós nos perguntemos o que eram os essênios. E para tanto, nós podemos, em primeiro lugar, nos localizarmos a nível de tempo. Vamos lembrar que os essênios se localizam no tempo histórico entre o 2º século antes de Jesus, ou seja, os 2 últimos séculos antes de Cristo, e o 1º ou até mesmo o 2º século depois de Cristo. Eles tiveram um período de vida um tanto quanto curto, de apenas 300 ou 400 séculos aproximadamente. Para quem tem um livro, por exemplo, a Bíblia Católica, vai lembrar-se do livro de Macabeus, exatamente ali, aproximadamente, em que vão nascer os essênios, um pouco antes do nascimento de Jesus, 200 ou 300 anos. Além disso, é importante também que nós posicionemos aqui que os essênios, eles viveram a época ali próximo ao Mar Morto, da região do Mar Morto no Oriente Médio. Os essênios faziam parte também dos judeus, da tradição judaica. Entretanto, eram como que uma seção, era como que um grupo separado. A própria palavra essênio significa curador, mas também vai significar no seu original hebraico santo, ou seja, vai significar alguém separado. A palavra santo, kadosh, significa isso, separado, alguém ou alguma coisa, ou mesmo um grupo que vive à margem de forma separada e de forma mais santificada. Então os essênios eram os santos, ou propriamente os curadores. Este era basicamente o grupo dos essênios. E aí entra a pergunta: Jesus, que nós conhecemos, participou do grupo ou desta seita, desta comunidade dos essênios, sim ou não? E antes de respondermos ou de entrarmos neste ponto, dignos claros, sejam muito bem-vindos a este que é o nosso vídeo 419, 419º vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Desde já, claro, curta agora este nosso vídeo, é a forma de você efetivamente colaborar. Se inscreva em nosso canal, até para que você possa receber não apenas os 418 vídeos anteriores, como também os que virão na sequência. E desde já, deixe aqui nos comentários a seguinte palavra hebraica: Kadosh, 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 que significa santo, santo, santo. Inclusive, é uma das palavras em Cabala prática mais sagradas e mais profundas e poderosas. Kadosh, 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 Kadosh. Deixa aqui nos comentários e nós vamos até fazer um estudo sobre ela na sequência, num dos nossos vídeos posteriores. E nós vamos também responder os senhores, particularmente na medida do possível. Vou deixar, inclusive, aqui nos comentários um vídeo muito semelhante a este, em que nós falamos sobre os neopitagóricos, que tiveram uma vida muito próxima dos próprios essênios. Depois que você terminar de assistir até o final este vídeo e quiser saber sobre a seita que circundava o filósofo matemático grego Pitágoras, você clica neste vídeo também para assisti-lo, comenta lá que nós vamos lhe responder particularmente na medida do possível. Pois bem, e a pergunta central aqui, dignos, é:
Afinal de contas, Jesus pertenceu ou não a esta comunidade místico-esotérica judaica que teria vivido próximo ao Mar Morto entre o segundo século antes de Cristo e o primeiro e segundo século depois de Cristo? E a resposta não se encontra com exatidão, ou seja, não existem documentos, não existem informações documentais historicamente verificáveis que nos permitam propriamente apontar isto com precisão, de que Jesus teria pertencido ou não à comunidade dos essênios. Entretanto, o contexto místico-social da época, ou seja, pela personalidade dos próprios pais e avós de Jesus, São Joaquim e Santana, dos pais de Jesus, Maria e José, da comunidade a qual ele pertencia e de suas próprias inclinações místicas, os apontamentos é de que, no mínimo, se ele não pertenceu especificamente aos essênios, que ele comungava, ao menos em significativa parte, dos seus princípios e dos seus ideais. Jesus conhecia os essênios e, mais do que isto, no mínimo, ele partilhava da sua filosofia interna. E também vai existir a própria tradição das escolas de mistérios. A Rosa Cruz e outras tradições místico-esotéricas vão apontar que sim, que Jesus ele pertenceu à comunidade dos essênios ou que teria vivido com estes durante temporadas específicas em processos de imersão mais aprofundada. Seja como for, a questão histórica não existem provas neste sentido. Entretanto, existem muitos indícios, ou seja, apontamentos, possibilidades de que Jesus tenha pertencido, mas no mínimo Jesus conheceu, visto que Jesus tinha um profundo conhecimento sobre as seitas, sobre os grupos que o circundavam à sua época. Era uma pessoa profundamente instruída. Isto posto e colocado, vamos agora, dignos e dignas, aos 7 princípios fundamentais da comunidade dos essênios que também pertenciam ao pensamento e à filosofia de Jesus e do seu grupo mais próximo. E a primeira regra ou prática de vida místico-filosófica esotérica dos essênios, de que alguma forma Jesus também partilhava e vivenciava com seu grupo mais próximo, é a própria vida comunitária, ou seja, é o separar-se da sociedade, da comunidade, do grupo propriamente maior, a fim de vivenciar uma vida de maior oração, de contemplação, de estudo e de reflexão, tendo todos os seus bens partilhados entre si. Vejamos que esta era uma prática essênia que Jesus também aplicou junto dos seus discípulos, dos seus apóstolos e do seu grupo mais próximo. Uma vida voltada mais intensamente para a oração, para o jejum, para a vida interior, para a reflexão e para os próprios estudos. E aí entra o elemento de número 2, que é o seguinte: os próprios estudos. Jesus não era uma pessoa alheia aos fatos históricos, religiosos, filosóficos, teológicos de sua época. Vejamos que quando ele se encontrava com os doutores da lei, quando ele se encontrava com os rabi, quando ele se encontrava com os rabinos, ele demonstrava, segundo as Escrituras, um grande conhecimento daquilo propriamente que foi feito antes dele, do contexto que o cercava. Ou seja, ele era sim uma pessoa dedicada à filosofia, à teologia e aos próprios estudos. A terceira prática místico-espiritual fundamental dos essênios era a pureza. Não apenas uma pureza de se separar da sociedade para viver uma vida mais ascética, mas também uma pureza interior, de uma vida de maior jejum e de oração, de abstenção de práticas e de palavras vãs. E isto também significava, dignos, que eles viviam sempre de branco. É a prática também dos próprios neopitagóricos, cujo vídeo deixei aqui nos comentários para você assistir na sequência. Eles também praticavam muito fortemente o jejum, ou seja, tal como Jesus, que fazia grandes períodos de jejum e recomendava isso aos seus discípulos, aos seus apóstolos, os essênios também tinham no jejum uma grande ferramenta de elevação interior. Então, esta abstenção dos elementos mundanos, da vida social mundana e de mergulho na vida interior
interior através da pureza era um dos fundamentos da vida essênia. O quarto elemento aqui era o vegetarianismo. Muito embora não conste que Jesus tenha sido especificamente vegetariano, ele sim tinha algumas restrições alimentares. É o caso, por exemplo, até de indivíduos que o cercavam ali no seu grupo. João Batista, que o batizou, daí este nome, ele, por exemplo, ele só se alimentava de mel e de elementos silvestres, visto que ele era alguém que vivia no deserto. E esta prática também foi adotada por inúmeros indivíduos que circundavam Jesus, e mais especificamente os essênios eram profundamente vegetarianos. O quinto elemento, dignos, é a cura. Eles se dedicavam à cura, e por duas vias, até onde se estudou, fundamentais: pela imposição das mãos, que é a cura pela própria oração, algo que Jesus também adotou na sua vida, e a cura também através das ervas. Eles tinham conhecimento acerca, possivelmente, de como se fabricava tinturas, de como propriamente se fabricava remédios através de ervas medicinais. Seja como for, o princípio, a prática da cura era um dos elementos que davam fama aos essênios e que os caracterizavam propriamente. O sexto elemento também é o messianismo, ou seja, eles viviam numa expectativa de que algo iria acontecer, de que alguém iria chegar, de que as circunstâncias seriam conduzidas de tal forma que tudo seria renovado e transformado também a nível social. E muito embora este pensamento tenha pertencido a outros tantos grupos dignos, este pensamento também fazia parte da mentalidade dos essênios e inclusive da mentalidade dos primeiros cristãos. E o sétimo elemento, dignos, é a elevação e o rigor moral, que os fazia não apenas ter uma vida interior mais ascética e mais pura, mas também uma vida social distanciada dos fariseus, dos saduceus e de outros tantos grupos que o circundavam à sua época. Eles tinham verdadeira ojeriza ao modo propriamente como se estava comercializando o sagrado e se conduzindo aquilo que eles constituíam como tradição. Digníssimos irmãos e irmãs, voltaremos a este e a outros temas semelhantes futuramente. Paz profunda.